calúnia, de falsos testemunhos que levantaram contra ele, de pessoas que queriam acusá-lo e achar nele algum pretexto ou alguma coisa para que eles tivessem a oportunidade de prendê-lo e de o matar. Jesus, ele aqui, falando aos seus discípulos, ele finaliza o capítulo 16, no versículo 33, dizendo: eu tenho vos dito isso, para que em Belém tenhais paz. No mundo vós tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Nesta oportunidade eu quero falar à igreja sobre aflição. Eu creio que os que estão aqui não estão passando por provação. Eu creio que os que estão aqui nesse momento estão na bonança, na bênção. Mas eu quero dizer para os irmãos que todos nós passamos por momentos de dificuldade, todos nós passamos por momentos de aflição. Alguns com mais intensidade, outros com menos intensidade. Alguns passam por provações maiores, outros por provações menores, mas todos nós certamente passamos por momentos ruins, por fases ruins em nossa vida. O próprio Senhor Jesus Cristo passou, eu acabei de dizer, para falar para os irmãos sobre o seu ministério, sobre a sua vida terrena, sobre aquilo que Jesus enfrentou, sobre aquilo que Jesus passou. Jesus, certa feita, ele disse que as raposas tinham seus covis, as aves dos céus tinham seus ninhos, mas o filho do homem não tinha nem onde reclinar a cabeça. Quantas vezes Jesus dormiu no relento, quantas vezes Jesus dormiu, simplesmente forrava ali o chão e deitava e dormia debaixo de árvores, como a irmã Lívia está falando, sobre as estrelas do céu. Quantas vezes nós vemos Jesus, ele padeceu fome, ele passou por noites de frio, noites de angústia, noites de desespero, e no final da sua trajetória, no final da sua carreira, onde ele passou pela maior agonia, nos Jardins das Oliveiras, ou no Getsemane, ele passou sozinho, nem os seus discípulos foram orar com ele. Então, na nossa vida terrena, nós vamos passar por momentos de angústia, de aflição e de desespero. Nós vamos passar por momentos difíceis, momentos tenebrosos, e nós sabemos que, na maioria das vezes, a nossa vida é de canseira e de enfado, como diz a palavra. Nós vemos Jacó, quando Jacó ele se apresenta a José, ele fala ali a sua idade, ele diz: olha, que muitos foram os dias de dor, e muitos foram os dias de enfado. Jacó também havia passado por tudo isso, assim como todos aqueles que foram os nossos antepassados, aqueles que viveram no tempo de Abraão, no tempo de Isaac, no tempo de Jacó, todos eles passaram por aflições. Jacó passou por aflição, Abraão passou por aflição, Isaac passou por aflição, Jesus passou por aflição. Elias, o grande profeta da Bíblia, chegou a pedir a morte de tantas aflições que ele passou. E nós sabemos que quando estivermos nesse corpo terreno, nós estivermos aqui nessa terra, nós vamos passar por momentos difíceis. O apóstolo Paulo, escrevendo no capítulo 4 da carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, ele diz: por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem interior se corrompa, o nosso exterior se renova a cada dia após dia, porque nós não atentamos para as aflições do presente século, mas nós atentamos para a glória que há de ser revelada. No capítulo 4, versículo de número 16, ele diz: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova, porque a nossa breve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória excelente, porque não atentamos nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Paulo está dizendo aqui na terra vamos
passar por dores. Aqui na terra vamos passar por aflições. Aqui na terra vamos passar por desemprego. Vamos passar pelas portas fechadas. Vamos passar pela enfermidade. Mas só que tem um porém. Nós não olhamos para isso. Nós olhamos para aquilo que nos espera na eternidade. Nós sabemos que na eternidade Deus está ali, Jesus está ali, e Ele já nos preparou um lugar. Nós sabemos que essa matéria que é corruptível, como diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, a partir do verso 54, porque convém aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. E quando aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revestir da imortalidade, então será dito: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Porque, aleluia, a força do pecado é a lei, aleluia. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor a sua obra tem uma recompensa. Existe uma recompensa para aqueles que perseverarem até o fim. Existe uma recompensa para aqueles que perseveram em servir a Deus, mesmo em meio à aflição, mesmo em meio à angústia, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao desespero. Eu creio que todos nós que estamos aqui já passamos por momentos difíceis e temos passado por momentos difíceis. Todos nós que estamos aqui já passamos por momentos de escassez, já passamos por momentos de dificuldade. Quantas vezes nós olhamos para situações em que nós dizemos não há saída, não há solução, não há resposta. Mas quando tudo parece perdido na nossa vida, nós dobramos nossos joelhos e Deus nos mostra uma luz no fim do túnel. Porque Deus, Ele não desampara os seus. Deus, Ele nos ampara aqueles que o buscam, aqueles que se achegam a Ele de todo o seu coração. É por isso que a Bíblia diz: buscar-me-ei, no livro do profeta Jeremias. Ele diz: buscar-me-ei e me acharei, quando me buscarem de todo o vosso coração, e serei achado de vós, e farei mudar a vossa sorte. Na Bíblia Sagrada nós vemos vários versículos que falam a respeito de provação. Nós vemos vários versículos que falam a respeito de tribulação, porque a tribulação e a provação é uma coisa que não dá para se fugir, é uma realidade que nós temos que enfrentar, que nós temos que encarar. Enquanto estivermos na terra, passaremos por momentos difíceis, sim. Enquanto estivermos na terra, passaremos por momentos de tribulação, sim. Mas enquanto estivermos na terra, sabemos que existe um Deus que nos sustenta em meio à provação. Sabemos que existe um Deus que nos sustenta em meio à tribulação. A prova disso é que nós estamos aqui no dia de hoje para adorarmos. A prova disso é que nós estamos aqui no dia de hoje para exaltar o seu nome. Porque se não fosse Ele nos sustentando, se não fosse Ele nos segurando na nossa mão, nós não estaríamos aqui hoje. Quantos livramentos Deus já nos deu de morte, quantas vezes Deus nos já tirou, aleluia, do lamaçal, quantas vezes Deus já nos levantou, quando nós achamos que era o fim da nossa vida, Deus já nos colocou de pé. Eu sou prova disso. Deus já me tirou do UTI com pessoas infectadas de Covid-19, no momento que a pandemia estava matando, aleluia, mais de 3.000 pessoas por dia. Deus me arrancou de lá e eu estou vivo para glorificar o Senhor. Quantas vezes eu achei que era meu fim, quantas vezes eu achei que não tinha mais resposta para a minha vida, e em meio à aflição, em meio, aleluia, aos momentos difíceis, Deus